Boa tarde a todos e a todas. Essa é uma atividade do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia Latino-Americano do Geoturismo. Hoje é dia 3 de abril de 2021 e a gente vai fazer uma visita guiada ao Mangue de Pedra em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, uma atividade que a gente chama de geoturismo, uma visita para falar da geologia, da paisagem, das pessoas, da história. O Mangue de Pedra está localizado em Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, justamente nessa inflexão do litoral, onde, saindo de um alinhamento leste-oeste, a gente passa a um alinhamento norte-sul, aproximadamente, onde há a separação justamente das duas grandes bacias petrolíferas brasileiras, né, as mais produtivas de petróleo, que é a bacia de Campos ao norte e a bacia de Santos ao sul-leste, né? E justamente nessa região ocorre aí em amarelo, como a gente vê, o Mangue de Pedra, que é um manguezal bastante diferente, e ele é bem pequenininho, ele tem cerca de 1 hectare, e isso é muito pouco, e quanto menor, mais frágil é um ecossistema como esse. Antes de começar, vale a pena a gente fazer um sobrevoo, e aqui eu peguei 2 vídeos feitos com drone do nosso amigo e parceiro do Projeto Geoparque, o Maurício Jerônimo, que é proprietário da Riotech Drone, e que nos cedeu essas imagens. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é a entrada do Mangue de Pedra, né? E vamos andar um pouquinho aqui, só para a gente poder adiantar, e vamos aqui, a partir dos 2 minutos, começar a olhar aqui a nossa paisagem. Observem as ondas. E observe, isso aí a gente está vendo a parte mais ao sul do mangue. Essas arvorezinhas mais próximas aqui, ó, mais próximas do mar, é o manguezal. E aqui a gente vê, ó, já uma série de árvores de cactos. E aqui uma praia. E aqui o caminho por onde as pessoas passam para visitar essa região. Observem a quantidade de rocha que a gente tem aqui. Essas rochas, elas servem, por exemplo, para impedir o embate direto das ondas. Vocês veem que elas vão quebrando, batendo nas rochas e vai diminuindo a velocidade e a força das ondas, e isso é importante para o manguezal. O manguezal ele precisa de quê? De uma salinidade específica para não estressar as plantas, de ser abrigado das ondas, né? E de variação de maré. E a gente aqui vê também uma outra importante feição desse lugar, que é a pesca. Esses daqui são barcos de pesca, eles aqui. A gente está na região da Praia Gorda, que é uma praia onde tem a porção dos remanescentes do quilombo da Rasa, na beira da praia, e aí moram os pescadores e vivem e trabalham. E aí a gente vê essas ondas, olha, sendo quebradas ao longo do tempo pela presença das rochas, diminuindo essa força de embate. Observem aí, de um lado, uma vegetação de mangue, que é essa que a gente vê mais rala nas pedras, a praia, e do lado esquerdo, a vegetação que a gente chama de vegetação, chamada pelo IBGE de, embora seja Mata Atlântica, mas ela é uma Mata Atlântica de zona de área semiárida, né? Essa região é semiárida, olha os cactos, e é chamada, então, de estepe arbórea aberta. Aqui termina o mangue, e a gente está indo em direção à ponta do Pai Vitório, que é uma falha geológica que a gente vai ver daqui a pouco. A ponta do Pai Vitório está aí, na frente, lá na frente tem a Ilha Feia, que também é onde se pode ver a escarpa da falha. Olha a vegetação, aí a gente já tem onda batendo direto, voltamos ao mangue, né? E aí a gente vê essas ondas chegando
os barcos de novo, e uma vista mais geral de todo o mangue, uma área mais, uma visão mais ampla. A gente vê já a ocupação urbana próxima, embora rarefeita, mas próxima ao manguezal, e toda a área do mangue aí, do lado esquerdo as falésias, né, e aqui do lado direito, indo em direção ao final aí da área do mangue. Então, essa é a nossa primeira visita, a visita ao Mangue de Pedra. Vamos agora, então, à outra visita, a Falha do Pai Vitório. A Falha do Pai Vitório é, então, chamada também de Ponta do Pai Vitório. A gente está aqui passando paralela à crista dessa serra alinhada, né? A vegetação está aí, uma vegetação alta, mas é também uma vegetação seca, né? Nessa época aí estava chovendo, por isso que ela está verde, mas ela muitas vezes perde as folhas, né? Pela secura e fica toda penteada pelo vento. Então, a gente está vendo, olha, Pai Vitório com a Ilha Feia lá na frente. Do lado direito, a gente vê as casas e vê umas rochas. Essas rochas aí são as rochas do embasamento. Embasamento são as rochas mais antigas de uma região. Essas aí têm 2 bilhões de anos. E do lado aqui, do lado direito, né, a gente vê tem uma visão do alto, olha, da falha. A falha, o que é uma falha? É uma estrutura gerada pelo movimento de 2 blocos de rocha, movimento tectônico. Esse movimento faz a rocha ficar toda quebrada, toda moída, e isso gera também a remobilização de materiais, nesse caso aí é sílica. A gente tem um paredão, esse muro que a gente vê aí no meio, um muro de sílica que foi remobilizado e que faz essa parte endurecida e que faz essa linha, esse alinhamento aí da Falha do Pai Vitório, e lá na frente, olha lá, a Ilha Feia com a sua escarpa de falha. Então, o que a gente tem aí? Rocha moída pelo movimento de terremotos que ocorreram nessa região. E o que a gente tem? De um lado, rochas muito antigas de 2 bilhões de anos, e aqui é do nosso lado esquerdo, ou seja, indo em direção ao norte, a gente tem sedimentos da formação Barreiras, tá? Que devem ter aí alguma coisa entre 5 e 10 milhões de anos. Tá? Então, a gente vê aqui 2 bilhões de um lado e poucos milhões do lado esquerdo aqui, que a gente está olhando. E aqui, uma bela visão das rochas. E essas rochas que tem aí, que eu falei que são todas moídas, elas vão correr ao longo de toda a praia até o Mangue de Pedra, até o final do Mangue de Pedra. Enquanto tiver Mangue de Pedra, a gente vai encontrar essa rocha. Quando não tiver mais mangue, também não vai encontrar mais dessa rocha na praia. Isso é bem interessante. Tem uma relação bastante intrínseca entre a existência dessas rochas na praia e a ocorrência do mangue, até porque elas são muito resistentes e elas fazem a proteção, aquela que eu falei, para as ondas. Então, enquanto tem proteção de brecha e de rochas que a gente chama de brechas tectônicas e de cataclasitos, que são essas rochas, a gente tem mangue de pedra. Então, aqui a gente chega ao final desse segundo vídeo do Rio Tech Drone, lá do nosso amigo, e vamos, então, a voltar aqui à nossa apresentação. Então, voltando aqui, a gente voou pelo Mangue de Pedra e pela Falha do Pai Vitório. Agora vamos ver de baixo. Vamos caminhar pela região. Então, como todo mangue, ele está sujeito às variações de marés, o que é muito bom, porque o que acontece? Quando a maré sobe e desce, ela leva o material orgânico, a matéria orgânica que está naquela região para o mar, fazendo com que, então, haja chegue ao mar uma quantidade muito grande de nutrientes. Por isso que os mangues são considerados berçários do mar. Muitas espécies se reproduzem aí, mas também muitas espécies dependem dos materiais que o mangue leva para elas. Então, a gente vê aí um barquinho de pesca com a maré seca e do lado de cá, o mesmo barquinho com a maré alta ao longo de um dia. Né? A maré varia 2 vezes alta, 2 vezes baixa num dia, em média, a cada 6 horas, e isso é importante para fazer o ciclo do nosso manguezal.
Outro aspecto do nosso manguezal, que talvez vocês tenham observado ao passar, quando a gente voou por cima dele, é que ele não tem rio. Em geral, os manguezais estão aonde? Eles estão em estuários de rio, em fozes dos rios. E nesse caso, a gente não tem foz de rio no nosso manguezal. É um manguezal bem diferente. E também um outro aspecto muito interessante dele. Aqui a gente está vendo o manguezal. Em geral, os manguezais, eles são como? Eles são amplos, longos, em áreas muito planas. O nosso ele é muito estreito e ele está colado numa área alta, como a gente vê aí. Que isso a gente vai chamar de paleofalésias, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a gente vê essas pedras, aquelas que a gente vê, que são as brechas tectônicas que estão protegendo, que são muito duras, resistentes, e que as ondas batem nela, diminuem a velocidade, e com isso as nossas plantas de mangue, o nosso manguezal, cada planta é um mangue e o conjunto é o manguezal, né? Ele fique protegido da ação das ondas e possa existir. Aqui está uma imagem, eles são árvores grandes, né? Um substrato arenoso, rochoso, árvores até de grande porte. Aqui a gente vê os brotos de mangue, olha que lindos, nascendo diretamente da rocha. Olha, em cima, entre as rochas, né? Entre os clastros, os blocos e os grânulos e os matacões. Aqui, aquilo que a gente viu de cima que eu comentei, do nosso lado esquerdo, o manguezal, do nosso lado direito, olha os cactos. E olha uma falésia. Outro aspecto interessante desse manguezal. No Brasil, a gente tem 3 espécies que são exclusivas de mangue, que são espécies que só ocorrem em manguezal. E aqui no mangue de pedra, a gente tem das 3 espécies. Uma é a Vicenia ichaueriana, que é o mangue preto, e a outra é a Lagucularia racemosa, que é o mangue branco. Ambas estão nas listas de espécies em extinção no mundo, pela IUCN, e ocorrem, então, aí no nosso manguezal. Outro aspecto da biodiversidade muito interessante é que a gente tem um caranguejinho, como vocês veem, um caranguejinho muito pequenininho. Aqui a gente não tem caranguejo grande nesse mangue. Tem uns que são minúsculos, que tem cerca de 1 centímetro. Esse daí é um pouquinho maior. E eles são pequenos porque eles precisam cavar entre esses blocos de rocha, ou seja, são espécies adaptadas, né? A evolução dessas espécies, elas foram adaptadas a esse tipo de ambiente. E aí? E o que a gente tem mais para contar para vocês desse lugar? E quais são os mistérios que um manguezal sem rio e sem lama, ele esconde? Bom, ele esconde uma geologia, né, que a gente já viu aqui que tem falha, e aí tem uma rica geodiversidade. Cada cor aí representa um tipo de rocha ou de sedimento, sendo que as rochas aqui rosas e lilazes que a gente vê do lado, nessa região daqui que eu estou apontando, são rochas muito antigas, têm 2 bilhões de anos, são rochas africanas que colidiram com a América do Sul e que, quando quebrou, ficaram aqui. E aqui, essas verdes claras e essas verdes aqui, ó, esses 2 tons de verde aqui, ó, esse aqui principalmente, esse aqui não, esse outro verde aqui são depósitos mais novos, mas esse verde mais claro aqui, ele é representante do oceano, das rochas, dos sedimentos do oceano, que se chamava Adamastor, que se fechou nessa colisão. Então, o que tinha? Tinha areia, tinha lama, e quando colidiu essas rochas africanas com as rochas do que era a América do Sul, formou, então, essas rochas metamórficas de origem sedimentar, que eram essas rochas desses mares antigos. Então, a gente tem, essa região foi a última região a se fechar do Gondwana, cerca de 500 milhões de anos. E essas rochas constituem aquilo que foi chamado pela professora Renata Schmidt de orogenia Búzios. Então, orogenia significa formação de montanhas, e as rochas dessa região são rochas muito raras, não ocorrem espalhadas aí pelo Brasil, e a gente tem aí uma oportunidade rara de conhecer. Temos também, olha, esse monte de linhazinhas aqui pretas que a gente vê aqui, são diques de basalto, diabásio. O que é um diabásio? Diabásio é rocha ígnea,
típica de composição basáltica, de fundo oceânico, e que representam os dutos por onde foram ascendendo o magma quando houve a quebra, há 130 milhões de anos, quando houve a quebra do continente, do paleocontinente, do supercontinente Gondwana. Então, todos esses diques que foram aqui informados para a gente, professor Júlio Almeida, que a gente plotou aqui, o Daniel Santos, que preparou esse mapa, estão aqui os diques que mostram a quebra do Gondwana. Então, aqui a gente tem as rochas da colisão e as rochas da quebra. Durante esses processos todos, gente, formaram-se uma série de falhas. E essas falhas, em algum momento, bem mais tarde, elas se reativaram. E é o caso aqui dessa falha da ponta do Pai Vitório, que eu já expliquei o que é uma falha para vocês mais anteriormente. Então, essa falha ela foi reativada quando nós passamos por nosso continente passou já separado da África, passou sobre uma anomalia térmica, houve um soerguimento de uma cadeia de montanhas e o início de uma quebra do nosso continente, só que ele começou a quebrar e não terminou. Mas esse monte de terremoto que ocorreu nesse momento reativou essas falhas, e aí, então, em ser, como eu falei lá atrás, entre 10 e 5 milhões de anos, talvez um pouco menos, ou um pouco mais, houve a reativação dessa falha da ponta do Pai Vitório. E aí depositou isso que a gente chama aqui de formação Barreiras. O que é a formação Barreiras? Ela é a mesma que vem lá do Amapá, passa pelo Rio Grande do Norte, lá as praias de Pipa, passa pelo Ceará, todas aquelas falésias que a gente tem no Nordeste do Brasil e no Norte do Brasil, passando pela Bahia, chegando aqui no Espírito Santo e vai até Maricá. Então, essa é a nossa formação Barreiras, que aqui na nossa região são depósitos continentais. E, por fim, os depósitos, as dunas de tucuns, as praias, os depósitos de lagunas, os depósitos, aqui são depósitos de lagunas, ambientes lagunares do passado, quando o mar entrou aqui, isso daqui formou primeiro uma enseada e depois forma lagunas, isso tudo então forma uma rica geodiversidade, uma história de 2 bilhões de anos até o recente. Aqui a gente tem essas rochas de 2 bilhões de anos, que a gente mostrou lá do alto do Pai Vitório. Muito dobrados, por quê? Porque passaram por uma colisão continental. Então, durante essa colisão, muito calor e muita pressão, a rocha se deforma e dobra, formando essas belíssimas estruturas que a gente vê aí. Essas mesmas rochas de 2 bilhões de anos, que são o embasamento, como eu falei, também podem se formar podem existir na forma de ortonfibolitos. Esses ortonfibolitos, olha, são rochas também metamórficas, e aqui a gente tem uma escultura feita com ele. Essa rocha saiu lá de São Pedro da Aldeia, que é um município próximo, da mesma formação do grande complexo região dos lagos, né? E ele, então, foi esculpida para representar ali, no mesmo lugar que a gente estava falando, que é a colônia de pesca da Rasa, porque tem o quilombo da Rasa, que são remanescentes de quilombolas, a região do Mangue de Pedra, ela foi local quando já não era mais possível fazer transporte de escravos para o Brasil, existia um contrabando e era um local de contrabando, então ali tem vários quilombos nessa região, e o quilombo da Rasa é remanescente dessa época, e aqui a gente vê o nosso grupo, o Geoparque, numa foto no dia que nós fizemos uma atividade geoturística chamada Geodia, que mais na frente a gente vai mostrar algumas outras imagens para vocês. Mas essa rocha daí é rocha também africana, representando escravos africanos. Isso é muito interessante também. As rochas da orogenia abusos, aquelas que eu falei que eram do fechamento dos oceanos, estão aí, são essas rochas que parecem 1000 folhas, que são características da península de Búzios, cheia de granada, com minerais como silimanita, como cianita, são rochas muito bonitas, e com estruturas muito bonitas. E aqui, um dique de diabase, com cerca de 20 metros de espessura, na ponta das poças, também indicando os 130 milhões de anos da quebra do Gondwana, do supercontinente Gondwana. E aqui uma imagem de cima, que eu tirei do alto da Pai Vitória, né, mostrando a beleza dessa falha. E aqui, aonde que ela ocorre? Ela está aqui, ó. Essa falha é o limite sul do Graben de Barra de São João.
que é um graben. O que é o graben? O graben é uma área que foi afundada em relação à outra, ou seja, falhas geológicas fizeram com que houvesse um sorregimento de um lado e um afundamento, uma subsidência do outro. Então, aqui a gente tem o limite sul do graben, formado, então, por aquelas rochas de 2 bilhões de anos aqui, e as nossas rochas, que a gente ainda vai falar delas aqui do Barreiras, que, na verdade, são muito importantes para o mangue. Aqui nasce o mangue de pedra. E aqui estão as rochas das brechas e dos cataclasitos que formam as rochas da falha e que protegem o mangue de pedra, que são aquelas duras, né? Aqui, ó, brecha, porque ela tem esses pedaços, esses fragmentos, tá vendo? E aqui a gente tem um cataclasito, uma rocha, então, formando as várias reativações que já ocorreram nessa falha. Aqui está a nossa Ilha Feia, com a escarpa de falha, isso é uma escarpa de falha, isso é uma escarpa de falha, e aqui está o graben, uma área afundada. Na verdade, aqui é um desenho simples, porque na verdade o que a gente sabe é que um graben nunca é só assim, ele é um dominó, ele tem várias áreas afundadas, aqui chamam de rochas, áreas altas, e graben são as áreas baixas. E o que aconteceu aqui? Conforme essa área afundou, ao longo dessa escarpa, uma série de rios descem escarpa abaixo, trazendo sedimentos, cascalhos, areias, e vão preenchendo essa parte aqui rebaixada. Isso aqui, ó, no formato de leque, são chamados de leques aluvionários. Leques, porque tem esse formato aqui de leque, e aluvionários, porque são de rios. Aluviões, depósitos de rios. Então, aqui vai formando, então, cascalhos, depósitos de rios, e conforme essa falha se reativa, mais cascalho, e vai havendo camadas de rochas diferentes, sendo sobrepostas aqui. Então, aqui a gente vê cascalhos lá na colônia de pesca da Rasa, numa falésia. Aí eu vou falar de falésia. Falésia são essas estruturas litorâneas formadas pelo embate das ondas sobre os costões. E a onda vai batendo, vai escavando por baixo e a parte de cima vai caindo. E vai formando, então, esses grandes barrancos, altos barrancos, que são chamados de falésias. Então, a gente está vendo aqui uma falésia ativa no início, que é o início da Praia Gorda, que é a praia onde está o mangue de pedra. E aqui está a colônia de pesca da Rasa, com seus barcos, 2 árvores de mangue aqui, e aqui os barcos dos pescadores. A visão das paleofalésias, o que são paleofalésias? São falésias antigas. E o que a gente tem nessas... Por que temos paleofalésias aqui? Porque a gente teve um seguinte, trabalho de Dias, do Fábio Dias, 2009, o doutorado dele, estudou bastante essa região, junto com o professor Wagner Castro, e identificou uma variação do nível do mar aqui na região, que chega a cerca de 3 metros acima do atual, há 5 mil anos atrás. Quase 3 mil, um pouco menos de 3 metros. E naquela época o mar batia aqui, então isso aqui eram falésias, hoje são inativas, então a gente chama de antigas falésias. E ali aquela outra é uma falésia ativa, ou seja, que hoje está ainda em atividade, né? Aqui são as rochas, lá daquelas paleofalésias, lá de cima, que eu mostrei agora. Isso aqui tem aproximadamente 20 centímetros, e a gente vê aqui, ó, fragmentos de diabásio. Isso aqui eram cascalhos daquelas falhas descendo o material. Ó, cascalhos. Isso daqui é diabásio, isso daqui é um gneiss, que é uma rocha lá de 2 bilhões de anos, essa daqui tem 130 milhões, tudo misturado, ó, mais diabásio aqui, ó. Isso aqui chama esfoliação esferoidal. Ele vai alterando e vai fazendo assim, igual uma casca de cebola, né? E aqui a gente vê a matriz desse conglomerado, que é o nome dessa rocha, formada então por uma série de cascalhos de material que veio de lá de cima, daquela escarpa de falha, e encheu essa região de sedimento. E aí, conforme a gente vai andando pela Praia Gorda, vindo lá da falésia ativa que eu mostrei, da colônia de pesca, da Rasa, a gente vai encontrando as paleofalésias. 5.100 anos o mar batia aqui embaixo e hoje ele está aqui. E aí, só para a gente ter uma ideia como que era, com o mar mais ou menos 2,80 metros, 3 metros, a região seria aqui. A gente está aqui, ó,
o Mangue de Pedra está aqui, ele não existiria como mangue, o mar estaria batendo lá atrás naquelas falésias. Aqui está a Ponta do Pai Vitório, aqui está a região central de Búzios, que é um balneário, né? E que seria uma ilha, né? E aqui é aquela região que eu mostrei para vocês, falei, aqui era uma enseada, e no mapa geológico é uma paleolaguna, porque conforme o nível do mar baixou, isso aqui por um tempo ficou como uma lagoa e depois fechou. Então a gente vê aqui o tamanho, a importância dessas variações do nível do mar na região. E aí, o que acontece? A gente queria saber por que tinha aquele mangue ali. E como é que chegava a água naquele mangue? Se chegava água doce. Então, a primeira vez que eu fui lá em 2004, 2005, aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando em 2011 eu fui para trabalhar na UFRJ, um dos primeiros lugares que eu resolvi estudar foi esse. Não tinha nenhum estudo feito. E aí a gente começou a trabalhar para ver o que era. A gente achava que tinha um aquífero, né? Mas existe esse aquífero? Como é que ele é? Né? Tem água? Qual é a qualidade dessa água? Onde é que recarrega esse aquífero? Então foi isso que a gente fez. De onde que vem essa água? E por que? O que a gente viu? Que tinha nascentes também ao longo dessas falésias, né, dessas paleofalésias. E aí a gente precisava provar. E quando a gente sai daquela região lá da Praia Gorda e chega no Mangue de Pedra, a primeira coisa que a gente vê, tem duas coisas que a gente vê muito claras, né? Um é que quando acaba o mangue, acabam também os fragmentos de brecha tectônica. A outra coisa que a gente vê é que as falésias ficam mais distantes da praia e elas são mais perto da praia na região do mangue. A terceira coisa que eu não falei ainda é que no piso dessa praia a gente vê esse conglomerado, que também tem o diabásio, aquele que tem a esfoliação esferoidal, que a gente viu lá no outro, que tem o gneiss, tem quartzo, enfim, no piso da praia a gente vê uma quantidade grande, um conglomerado semelhante àquele, só que está no piso da praia. E na verdade, em direção à Praia Gorda, em direção à colônia de pesca da Rasa, a gente não tem mais mangue, a gente não tem mais brecha e a gente tem as falésias muito mais distantes da praia. E aí a gente começava a ver que existiam as estruturas, a gente via que, por exemplo, eu ouvi 2 vezes isso, com muita chuva, as nascentes extrapolavam e a gente via água chegando no mangue, água doce chegando no mangue. Então tinha um aquífero que descarregava. Descendo no caminho do mangue, a gente vê o quê? Nascentes, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha essa aqui, nascentes, na beira da trilha que desce para o mangue. Que aí tem horas que ela fica quase seca e tem épocas que ela fica assim. Então a gente começou a mapear nascente, 4 nascentes foram mapeadas. Começamos a fazer um inventário de poços, identificando os poços na região. Fizemos algumas sondagens atrás, aqui está o professor Gerson, fazendo uma tradagem aqui, todos eles marcados com GPS. E uma outra coisa que a gente começou a fazer é o seguinte, quando a maré começa a descer, vai formando essas pocinhas, tá vendo? A gente resolveu um dia fazer o seguinte, vamos analisar a água dessas pocinhas conforme a maré vai baixando? E a gente fez isso também. E coletamos uma série de amostras que foram para o laboratório para a gente ver que água que era essa. Todos os pontos também receberam análise in situ, de água in situ, para ver o que tem, que água que era essa. E aqui tem um mapa com 45 pontos de amostras, de algumas das amostras que nós fizemos. Comparando a água do mar, a água da poça, a água de nascente, enfim. Aqui a gente tem algumas dessas análises de salinidade, que tem percentual de NaCl, né? Aqui o furo de trado no Mangue de Pedra. Esse daqui é uma poça de maré, na maré baixa, né, mostrando que aqui era praia, a salinidade da praia, mostrando que a pocinha tinha menos sal do que a praia em si. Aqui foi um furo de trado na beira da praia, mostrando que ele tem menos sal, mas tem mais do que na área do mangue. E aqui uma daquelas nascentes, que deu a menor salinidade de todas. Aí aquelas medidas lá do pocinho, da poça de maré. Olha, conforme a cada 15 minutos a gente fez uma medida e vê como que conforme a maré vai baixando, num período de chuva, rapidamente a gente vê a entrada de água no sistema.
Também deixamos durante uma semana esse diver, é um level logger, né, level logger, que mede temperatura, nível d'água e condutividade elétrica, e a gente mediu isso daqui. Isso daqui é o gráfico, e mostra também, cada linha dessa mostra maré alta, maré baixa, mostrando que a cada chegada de maré, há uma mudança no nível da água do pocinho, que a gente fez para deixar o nível, e também que a condutividade, ela vai mudando. Quando a gente olha de perto, a gente vê aqui o nível da água, né, com a maré, aqui são as oscilações de maré, e aqui a condutividade também baixando, conforme a amplitude da maré baixa também. Aqui está num detalhe, aqui teve uma entrada de água no poço, era uma maré alta, a água do mar entrou no poço, e bateu lá dentro, e aqui a maré e o nível d'água baixando nessa época aqui, inclusive que choveu nessa época aqui. Isso aqui foi uma outra análise que a gente fez para comparar se a água, se a característica de isótopo dessa água era semelhante à água da chuva, e então a água dali é uma água compatível com a chuva da região, porque a água subterrânea é água de chuva infiltrada, né? E também a gente fez gráficos para ver a influência, inclusive influência marinha, porque, na verdade, pensem bem, a gente está ali numa ponta, a quantidade de spray de água salgada que as ondas jogam para cima, vão bater nas plantas, vai bater no solo e vai infiltrar. Então, aparece também influência marinha nas nossas rochas. Aqui é um mapa de condutividade, ou seja, quanto mais sal tem na água, mais condutiva ela é, elétrica, condutividade elétrica. Então, a gente vê aqui que as águas do alto, aqui do alto da rasa, do arpoador da rasa, as águas são mais doces do que conforme vai chegando aqui perto, mas em compensação, quando a gente sai do mangue, olha só, elas são mais condutivas, então elas são mais salinas. Aqui é o pH. O pH é mais ácido quanto mais aqui no alto, e ele é mais alcalino quanto mais fora da área do mangue. No mangue aqui a gente tem uma área mista. Então, a gente está vendo aí as contribuições. Aqui é o mapa que a gente fez de potenciometria, ou seja, para onde que a água subterrânea está escoando. Como é que a gente faz isso? Medindo o nível d'água dos poços. Então, a gente sabe que a água vai em direção ao mangue. Fizemos um outro teste, que é um teste de bombeamento, que a gente descobriu que a condutividade dessa área é alta para caramba. Olha só, 11, quase 12 metros por dia que essa água consegue se deslocar. Né? Que significa que o substrato é muito bom, tem areias puras, cascalhos, então isso daqui mostra que ela tem uma condutividade hidráulica muito boa. E também a gente consegue ver que essa região, então, ela é adequada e ela tem um aquífero aí, que a gente chama de aquífero mangue de pedra. E também a gente queria saber mais sobre a geologia da área. Esse aqui é um mapa do professor Júlio Almeida e colaboradores de 2013, mostrando o detalhe da falha do Pai Vitória, a quantidade de variações de rochas que são produzidas a partir desse movimento, dessa falha. E a gente andou mapeando um pouco mais para norte, né, chegando mais para o mangue de pedra aqui, entendendo os depósitos de talos, e justamente aonde acaba o depósito de talos é onde acaba o mangue. O mangue, então, ele vai ocorrer mais ou menos dessa área até essa, porque aqui, ó, as ondas são muito fortes. E andamos estudando também as rochas que formam esse aquífero. Então, aqui tem algumas lâminas mostrando a porosidade. Esse azul aqui é que a gente, para fazer a lâmina, usa uma resina. Enfim, a gente tem aqui uma sequência de informações que trazem para a gente que a gente tem um aquífero, que existe água nesse aquífero e que ele transmite água em boa quantidade. Mas a gente achava que tinha outras falhas, que não tinha só aquela do Pai Vitória. Falei para vocês que todo graben é meio um dominó, tem um monte, na verdade são vários grabens, um encaixado no outro, e a gente vê isso até lá naquela parede lá da colônia de pesca da Rasa. A Ruth Moraes e o professor Cláudio Limeira fizeram lá um estudo que mostra uma sequência de pequenas falhas, e a gente acha que é assim também aí. E aí o que a gente fez? Geofísica. O que é geofísica? São ensaios indiretos, onde a física, no caso, ou ondas eletromagnéticas, ou
ondas para identificar a resistividade do solo, são usadas, ou outras, assim como, por exemplo, a ultrassonografia, ver um bebê dentro da barriga da mãe, a gente, com a geofísica, a gente busca ver o interior da Terra, se tem estruturas, se tem materiais enterrados, o que tem. E a gente fez 2 métodos, fez esse daqui, que é eletromagnético, que é o GPR, e fez um de eletroresistividade, onde se coloca uma série de eletrodos como esse, e dá uma descarga forte elétrica na região, e depois uma série de receptores recebem e leem e trazem informações sobre o material que ele passou em profundidade. Aqui são as linhas, os caminhamentos que a gente pôde fazer, tanto do GPR como o outro da eletroresistividade. Não vou parar para explicar, mas aqui são alguns dos resultados. Essas cores mostram resistividade, né, de baixo, no de cima mostram aqui algumas estruturas, aqui na rua de cima do mangue, aqui lá na praia, onde termina o manguezal, umas estruturas bem interessantes, tá vendo aqui? E isso levou a algumas interpretações, que a gente tinha algumas falhas. Na verdade, não tem só uma, a gente tem aí mapeado algumas falhas no meio do manguezal que fazem com que haja acumulação de alguns sedimentos e interpretação de dutos para subida de água. Tá? A gente vê que tem porções em que existe uma resistividade. O que é resistividade? É o contrário de condutividade. Enquanto condutividade, quanto maior ela mais sal a gente tem, resistividade é mais resistível quanto menos sal tem. Então, a gente consegue medir a questão da água salgada ou não ali também. E aqui, ó, é uma modelagem feita mostrando a região do mangue. É essa região, né, que está aí, que vocês veem, né? E aqui a gente vê uma interpretação, algumas das interpretações. Né? Tem várias outras, eu estou mostrando aqui algumas, que vêm daquelas faixas coloridas, e onde que tem água, onde que tem cascalho, onde que a rocha é mais porosa, onde é menos, onde que está aqui a falha do paivitório. E aqui a gente também tem trabalhado com aonde que infiltra e aonde que escoa mais. Por quê? Porque se existe o aquífero, e existe, a gente hoje sabe que existe, qual é a área que a gente precisa proteger para que continue infiltrando água, para que não falte água para alimentar o mangue? Então, a gente começou a trabalhar nisso. Tem um aluno, Paulo, que está trabalhando com isso, e aqui está um mapa geológico mais de detalhe da região do mangue, e aqui um dos resultados do Paulo. Isso daqui, gente, é uma imagem, é uma fotografia aérea do DRM de 1976, que mostra a região com menos de 0,5% de ocupação. Essa daqui é uma imagem de 2018 com 55% de ocupação na área. A gente vê que esse azul aqui, ó, esses azuis, são as áreas mais, onde há mais infiltração. É esse azul aqui, ó. São feitos balanço hídrico, o tipo de solo, a quantidade de chuva. A gente tem aqui uma região semiárida, como eu falei lá na frente, então chove pouco. E se chove pouco, ainda tem ocupação, cada vez chega menos água na área do mangue. Então, aqui essas áreas são as áreas onde tem maior possibilidade de infiltração, essa aqui é a área que tem menos, pelo contrário, aqui a evapotranspiração, ou seja, as plantas evaporam mais água do que infiltram, pelas nossas cálculos. E aqui a formação barreiras, ó. E aqui está o mangue. Aqui está o mangue, ó. Aqui está o mangue. E a gente já vê que essas áreas azuis, ó, elas diminuíram bastante já. E a gente está tentando calcular essa infiltração. E por quê? Porque tá vendo essa linha azul, essa linha preta aqui, é a APA do Mangue de Pedra, que é uma área de proteção ambiental, mas uma área de proteção ambiental de uso sustentável. E a gente tem uma preocupação muito grande em torná-la de proteção integral. Acabando aqui, concluindo a minha apresentação, a gente tem aqui um ecossistema dependente de água subterrânea. Essa é a nossa conclusão final. E que essa região presta diversos serviços, esses ecossistemas associados à geodiversidade prestam diversos serviços ecossistêmicos, não só para o ser humano, que é o conceito de serviço ecossistêmico, mas também ele regula a própria
geodiversidade e a biodiversidade dessa área. Então, por exemplo, olha o armazenamento aqui, ó, um serviço de armazenamento. A chuva, o aquífero que chega ao mangue. Esse é um esqueminha de como que ocorre o abastecimento do mangue. Chove, infiltra, aqui estão as camadas mais porosas e permeáveis, e aqui as nascentes, né, que alimentam o manguezal. E aqui a vegetação seca, e aqui a vegetação de mangue. Aqui um painel do projeto Caminhos Geológicos, que explica essa relação. Aquela figura anterior é essa que está aqui no painel. Isso aqui é um curso para professores do município, então o outro serviço é de conhecimento. Não só para nos aspectos de divulgação, mas é importante os estudos científicos para eles embasarem não só a proteção, mas o conhecimento e a divulgação desse ecossistema. Isso daqui é um dos trabalhos publicados. O geoturismo, ele também é parte desse aspecto do conhecimento. Isso daqui foi durante o Geodia, quase 2 anos atrás, quando nós fizemos uma caminhada guiada pelo mangue, com cerca de 60 pessoas, aqui estão algumas dessas pessoas, e um momento de grande interação aí com o público. Temos no nosso site, para quem quiser saber mais, um livreto bilíngue, onde a gente trata do mangue de pedra, falando da sua importância, dá alguns dados, e está disponível para download, está lá no nosso site, também de conhecimento, para divulgação. A regulação dada pela quantidade, pela regulação do ecossistema dado pelo manguezal, né, com essa matéria orgânica, que com as variações de maré regulam a vida nessa região. E um aspecto cultural extremamente importante, que eu toquei aqui algumas vezes, que diz respeito à história, não só a história da escravidão, mas principalmente a história de quem resiste, da resiliência de uma população que vive da pesca, do uso tradicional dessa região. Aqui, então, voltei aquela estátua em ortoanfibolito, e mostra aqui as marisqueiras, tirando um outro serviço, tirando diversos mariscos da região do mangue. Tem toda uma culinária quilombola baseada nos peixes e nos mariscos que ocorrem aí no mangue, e existe toda uma história oral que vem sendo recuperada por essas comunidades quilombolas, especialmente as mulheres quilombolas, que têm um grupo espetacular de marisqueiros que trabalham nessa região, na defesa desse ecossistema. E, por fim, lembrando que é um ecossistema dependente de água subterrânea, que o aquífero, que na verdade o aquífero não é a água, o aquífero é a rocha, ele é essencial para essa relação de geo e biodiversidade. A alimentação desse manguezal se dá pela chuva que infiltra, que consegue acumular nesse sedimento e consegue chegar numa área abrigada por rochas que foram acumuladas por uma falha, e que essas rochas duras dessa falha fazem uma barreira, uma parede, para que as ondas não alcancem com força o mangue, né, e preserve esse mangue. Então, eu queria aqui fazer uma reflexão para concluir, né, que é um trecho da Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, de 1991. Assim como cada vida humana é considerada única, não é chegado o tempo de reconhecer também a condição única da Terra? É chegado o tempo de aprender a proteger o passado da Terra e, por meio dessa proteção, aprender a conhecê-lo. Essa memória antecede a memória humana, é um novo patrimônio. O patrimônio geológico, um livro escrito muito antes do nosso aparecimento sobre o planeta. E aqui está o limite do mangue, da APA do mangue, e os nossos estudos estão todos em volta dessa área, na busca de proteção desse ecossistema espetacular associado à geodiversidade. O agradecimento que a gente faz são todos os alunos, pesquisadores e funcionários da UFRJ que trabalham com a gente há muitos anos, e o povo de Búzios, a Helena, a Ana, o Marquinho, o Johnny, a Lene, o Roberto Campolina, entre tantos moradores que nos recebem e os quilombolas, todos os quilombolas que nos recebem durante as pesquisas que a gente realiza na região.
né? E só aqui tem o nome de todas as pessoas que vêm trabalhando, os alunos que vêm trabalhando com a gente. Já foram feitas 3 monografias, 2 dissertações de mestrados envolvendo essa área, e uma série de alunos, de pesquisadores e publicações que a gente vem trabalhando aí ao longo do tempo. Eu quero agradecer e deixo aqui os contatos, nossos contatos, e dizer que foi uma delícia poder compartilhar com vocês esse dia no Mangue de Pedra, mesmo à distância, mas podendo voltar ao Mangue para compartilhar com vocês um pouco dessa beleza e do conhecimento que ele nos proporciona. Muito obrigada, boa tarde.